Imagine acordar num dia comum, mas com uma sensação que não consegue explicar. Seu coração dispara sem motivo aparente, a mente se enche de pensamentos caóticos e uma inquietação profunda parece corroer cada instante do seu ser. Você tenta se concentrar, mas o peso invisível da ansiedade o puxa para um abismo de dúvidas e medos que não tem forma nem nome. Por que, afinal, você está sempre tão ansioso? Aqui está o paradoxo. Vivemos numa era em que o conforto, a segurança e o acesso à informação nunca foram tão abundantes. No entanto, a ansiedade nunca esteve tão presente, tão intensa, tão onipresente em nossas vidas. Como pode ser que, em meio a tantas facilidades, você se sinta tão preso a um estado de inquietação constante? Porque a mente, essa máquina poderosa, parece se voltar contra você, criando tormentos que desafiam a lógica e a razão. Você já se perguntou se essa ansiedade é realmente sua? Ou será que ela é um reflexo de algo maior, um sintoma de um mal-estar coletivo que ultrapassa o indivíduo? Talvez o que você chama de ansiedade seja, na verdade, um sinal de que algo está profundamente errado na maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Mas o que exatamente é esse algo? E por que ele insiste em se manifestar como um peso invisível, uma sombra que acompanha cada passo seu? Imagine um cenário. Você está numa sala cheia de pessoas, todas aparentemente calmas, mas você sente um nó na garganta, as mãos suam, a respiração acelera. O que está acontecendo? Você não está em perigo real, não há ameaça concreta, mas seu corpo reage como se estivesse prestes a enfrentar uma tempestade. Por que essa resposta desproporcional? Porque seu cérebro se prepara para fugir ou lutar diante de um inimigo invisível. E se eu lhe dissesse que essa ansiedade não é apenas um problema individual, mas uma manifestação de forças internas e externas que você mal compreende? Que ela tem raízes profundas na sua história, na sua biologia, na cultura em que você vive? Que ela é, paradoxalmente, tanto um mecanismo de sobrevivência quanto uma prisão que você mesmo alimenta? Agora pense, quantas vezes você já tentou ignorar essa ansiedade, empurrá-la para debaixo do tapete, fingir que ela não existe? Quantas vezes você se culpou por sentir-se assim, como se fosse uma fraqueza, uma falha moral? E quanto dessa luta silenciosa tem consumido sua energia, sua alegria, sua capacidade de viver plenamente? A ansiedade, afinal, é uma pergunta sem resposta fácil. Ela é um enigma que desafia a ciência e a filosofia, um convite para mergulhar nas profundezas do seu próprio ser. Você está disposto a encarar essa jornada? A questionar tudo o que sabe sobre si mesmo e sobre o mundo? A confrontar os fantasmas que habitam sua mente e descobrir o que realmente está por trás desse sentimento que parece nunca desaparecer? Antes de avançarmos, deixe essa pergunta ressoar dentro de você. O que é que você realmente teme? O que é que sua ansiedade está tentando lhe mostrar, mas você ainda não consegue ver? A resposta pode ser desconcertante, talvez até dolorosa, mas é o primeiro passo para entender por que você está sempre tão ansioso. E assim, com essa inquietação pulsando no peito, começamos a desvendar os mistérios ocultos por trás da ansiedade. Não como um simples transtorno, mas como um fenômeno complexo, profundo, que toca as raízes da existência humana. Prepare-se para explorar as forças invisíveis que moldam sua mente e seu coração, e para descobrir que talvez a ansiedade seja mais do que um problema a ser resolvido. Talvez seja um chamado para uma transformação radical. Agora, respire fundo e siga comigo para além da superfície, onde a verdadeira origem da sua ansiedade espera para ser revelada. Imagine um vasto oceano escuro sob uma superfície aparentemente calma. Esse oceano é a sua mente, e sob essa superfície repousam forças invisíveis que moldam silenciosamente cada pensamento, cada emoção, cada decisão que você toma.
Essas forças não são meras abstrações. São dinâmicas poderosas, entrelaçadas com sua história pessoal, sua cultura e os mecanismos profundos da psique humana. O problema oculto que enfrentamos não é apenas a fragmentação do eu, mas a existência de uma sombra, uma parte reprimida, rejeitada e desconhecida de nós mesmos, que governa grande parte do nosso comportamento sem que sequer percebamos. Carl Jung foi um dos primeiros a nos alertar sobre essa sombra. Ele descreveu-a como o lado obscuro da personalidade, composto por impulsos, desejos e traços que a consciência rejeita por serem socialmente inaceitáveis ou dolorosos. Mas essa sombra não desaparece. Ela se esconde, acumulando energia e influenciando nossas ações de maneiras sutis e, às vezes, destrutivas. Quando ignoramos essa parte de nós, ela se manifesta como ansiedade, raiva, vícios ou comportamentos autossabotadores. Jung nos ensinou que o caminho para a individuação, a realização do eu verdadeiro, passa necessariamente pelo reconhecimento e integração dessa sombra. Nietzsche, por sua vez, desafiou a ideia de um eu fixo e harmonioso. Para ele, o ser humano é um campo de forças conflitantes, uma vontade de poder que luta para se afirmar em meio ao caos. Essa luta interna cria tensão, mas também é a fonte da criatividade e da transformação. Nietzsche via a negação dos aspectos sombrios da existência como uma fraqueza, uma fuga que impede o florescimento do indivíduo autêntico. Ele nos convida a abraçar o sofrimento e a contradição como condições essenciais para a liberdade e a grandeza. Arthur Schopenhauer, com seu pessimismo filosófico, acrescenta outra camada a essa reflexão. Ele entende o desejo humano como uma força insaciável que gera sofrimento constante. A busca por satisfação é uma ilusão, e a negação ou o controle dos impulsos internos é uma batalha interminável. Schopenhauer sugere que o sofrimento não é um erro a ser corrigido, mas uma realidade fundamental a ser compreendida e talvez transcendida. Essa visão ressoa com a ideia de que a sombra não é um inimigo a ser eliminado, mas uma parte inevitável da condição humana. No século XX, Aldous Huxley e Jean-Paul Sartre exploraram como a sociedade moderna e a cultura moldam e muitas vezes reprimem o indivíduo. Huxley alertou para o perigo de uma sociedade que busca conforto e distração a qualquer custo, criando máquinas de felicidade que anestesiam a consciência e impedem o autoconhecimento. Sartre, por sua vez, enfatizou a responsabilidade radical do indivíduo em um mundo sem sentido dado, onde a liberdade é tanto um fardo quanto uma oportunidade. A alienação e a angústia existencial surgem quando nos afastamos de nossa autenticidade e nos conformamos a papéis impostos. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, trouxe uma perspectiva vital sobre o significado e a resiliência humana. Ele mostrou que mesmo nas condições mais extremas, a busca por sentido pode transformar o sofrimento em força. No entanto, essa busca exige que enfrentemos as sombras internas, que reconheçamos a dor e a ambiguidade da existência em vez de fugir delas. Esses pensadores convergem para uma verdade inquietante. O problema oculto da fragmentação do eu não é apenas psicológico, mas profundamente filosófico e existencial. A divisão interna entre o consciente e o inconsciente, entre a luz e a sombra, é um reflexo das tensões universais da condição humana. A sociedade, com suas normas e expectativas, muitas vezes reforça essa divisão, premiando a conformidade e reprimindo a autenticidade. Assim, o indivíduo se vê preso em um jogo de máscaras, tentando equilibrar desejos conflitantes enquanto busca aceitação e sentido. Essa dinâmica cria um terreno fértil para o sofrimento silencioso. A sombra, quando negada,
torna-se um espectro que assombra a mente e o corpo, manifestando-se em doenças psíquicas, vícios, relacionamentos tóxicos e um vazio existencial que nada parece preencher. A pressão para esconder ou negar partes de si mesmo gera uma tensão constante, uma guerra interna que consome energia e obscurece a possibilidade de transformação. Mas por que essa sombra é tão difícil de enfrentar? Porque ela representa o desconhecido, o caótico, o que desafia a ordem e a segurança do ego. Encarar a sombra é confrontar o medo primordial da perda de controle, da rejeição e do abandono. É um convite para descer ao abismo interior, onde as certezas se desfazem e a identidade se dissolve temporariamente. É um processo doloroso, mas necessário para que a unidade verdadeira possa emergir. Enquanto a cultura moderna frequentemente promove a ilusão de controle e felicidade superficial, a psicologia profunda e a filosofia existencial nos lembram que a verdadeira liberdade nasce da aceitação da complexidade interna. Somente ao reconhecer e integrar a sombra, podemos começar a reconstruir um eu autêntico e resiliente, capaz de navegar as contradições da vida com coragem e sabedoria. Este é o problema oculto que molda silenciosamente seu mundo interior e, por extensão, sua experiência externa. Uma força invisível, poderosa e muitas vezes negada, que determina a qualidade da sua existência. E ainda assim, dentro dessa escuridão, reside a semente da transformação. Uma promessa de que, ao enfrentar o abismo, você pode emergir inteiro, mais forte e mais verdadeiro do que jamais imaginou. Agora, enquanto essa verdade começa a se revelar, resta compreender as consequências invisíveis dessa divisão interna. Como ela se manifesta no cotidiano, nas escolhas e nas relações. E por que escapar desse ciclo é urgente para sua liberdade e bem-estar. Vamos explorar a seguir o impacto silencioso e profundo dessa sombra que habita todos nós. Imagine que dentro de você existe um conflito invisível que molda sua vida sem que você perceba. Esse conflito é a fragmentação da identidade, um fenômeno profundamente enraizado em experiências traumáticas, repressões e nas pressões sociais que te obrigam a vestir máscaras para sobreviver. Imagine que dentro de você existe um conflito invisível que molda sua vida sem que você perceba. Esse conflito é a fragmentação da identidade, um fenômeno profundamente enraizado em experiências traumáticas, repressões e nas pressões sociais que te obrigam a vestir máscaras para sobreviver. A psicanálise moderna, apoiada em estudos como os de Daniel Shore, revela que traumas vividos, especialmente na infância, criam fissuras na constituição do self. Essas fissuras impedem a integração harmoniosa das várias partes da personalidade, gerando estados dissociativos onde diferentes eus coexistem, muitas vezes em conflito. Esse fenômeno explica por que você pode sentir-se perdido, desconectado de suas emoções ou agir de formas contraditórias sem entender o porquê. A fragmentação é uma defesa psíquica contra a dor, mas também uma prisão que limita sua capacidade de ser inteiro. Carl Jung chamou atenção para a sombra como uma dessas partes dissociadas. Ela contém tudo aquilo que você reprime por medo, vergonha ou rejeição social. O problema é que a sombra não desaparece. Ela se manifesta de formas sutis, sabotando sua vida emocional e suas relações. Esse conflito interno é agravado pela cultura moderna, que valoriza a aparência, o sucesso e a conformidade, empurrando você a esconder partes essenciais de si mesmo para ser aceito. Nietzsche e Schopenhauer aprofundaram essa visão ao mostrar que o sofrimento e a contradição são inerentes à existência humana. A fragmentação do eu é uma expressão dessa luta interna entre desejos conflitantes e a busca por sentido.
A negação dessa realidade leva ao vazio existencial, à ansiedade e à sensação de alienação que muitos experimentam hoje. Além disso, o egoísmo invisível, uma forma sutil de autointeresse que se disfarça de autocuidado, pode aumentar essa fragmentação. Ao priorizar apenas suas próprias necessidades, você pode estar se afastando emocionalmente dos outros, enfraquecendo vínculos e aprofundando o isolamento. Esse isolamento emocional alimenta o ciclo de sofrimento, ansiedade e vazio. Socialmente, essa fragmentação se reflete na polarização, na dificuldade de diálogo e na desconexão entre pessoas e grupos. A rigidez mental e emocional que resulta dessa divisão interna dificulta a empatia e o entendimento mútuo, criando um ambiente onde o medo e o conflito prosperam. Assim, o problema oculto da fragmentação do eu não é apenas uma questão individual, mas um fenômeno coletivo que impacta profundamente a saúde mental, as relações e a coesão social. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para romper o ciclo de sofrimento e começar a integrar as partes dispersas de si mesmo. A seguir, vamos explorar como essa fragmentação silenciosa molda sua vida cotidiana, suas emoções e escolhas, muitas vezes sem que você perceba, e por que é urgente despertar para essa realidade antes que ela consuma sua essência. Imagine que sua identidade não é uma linha contínua, mas um mosaico de fragmentos desconectados, cada um refletindo uma parte diferente de você. Às vezes conflitante, às vezes invisível, até para si mesmo. Essa é a realidade da identidade fragmentada, um fenômeno psicológico e social que se intensificou na era pós-moderna, onde as pressões culturais, digitais e emocionais criam uma divisão interna profunda e silenciosa. A fragmentação da identidade ocorre quando múltiplos aspectos do eu coexistem sem integração, como se fossem peças soltas que não formam um todo coerente. Isso pode surgir de traumas, repressões e experiências dolorosas, especialmente na infância, que impedem a construção de uma autoimagem estável. O resultado é uma sensação constante de descontinuidade, confusão e desorientação sobre quem você realmente é. Na sociedade híbrida atual, marcada pela interação constante entre o mundo físico e digital, essa fragmentação se agrava. Você é pressionado a desempenhar múltiplos papéis, adaptando sua identidade para diferentes contextos, redes sociais, ambientes de trabalho, círculos familiares, cada um exigindo uma versão diferente de você. Essa fluidez, embora pareça liberdade, pode gerar ansiedade existencial, pois o centro fixo do eu se torna cada vez mais difícil de encontrar. A busca incessante por aprovação externa nas redes sociais é um dos principais motores dessa fragmentação. Você passa a medir seu valor pela aceitação alheia, ajustando sua imagem para agradar diferentes audiências. Quando essa validação não vem, surge o vazio, a insegurança e a sensação de alienação. A autenticidade se perde, substituída por uma performance constante que desgasta emocionalmente e aprofunda a desconexão interna. Esse fenômeno não é apenas individual, mas social. A fragmentação da identidade enfraquece vínculos, dificulta a empatia e contribui para a polarização e o isolamento. Quando cada pessoa vive fragmentada, a coesão social se rompe e o medo e a desconfiança se espalham. Do ponto de vista psicológico, a fragmentação pode se manifestar em sintomas como ansiedade, depressão, comportamentos autossabotadores e dificuldades nas relações interpessoais. A dissociação entre as partes do eu cria um conflito interno constante que consome energia e obscurece a possibilidade de uma vida plena e integrada. Para superar essa fragmentação,
é necessário um processo profundo de integração, que envolve reconhecer e aceitar todas as partes de si mesmo, inclusive as sombras e os aspectos rejeitados. Isso exige coragem para enfrentar o desconforto da incerteza e da vulnerabilidade, mas é o caminho para reconstruir uma identidade coesa e autêntica. Essa integração é um desafio tanto psicológico quanto filosófico, pois implica questionar as narrativas culturais e pessoais que moldaram sua visão de si mesmo. É um convite para abandonar as máscaras e ilusões que mantêm a fragmentação e abraçar a complexidade e a contradição inerentes ao ser humano. Enquanto a sociedade moderna oferece distrações e soluções superficiais para o sofrimento causado pela fragmentação, a verdadeira cura exige um mergulho profundo na psique, um encontro honesto com o abismo interno. Somente assim é possível transcender a divisão e emergir com um sentido renovado de unidade e propósito. Imagine que a cada momento suas emoções, pensamentos e ações são influenciados por uma força invisível, uma sombra que opera nas profundezas do seu inconsciente. Essa sombra, embora oculta, molda silenciosamente sua realidade pessoal e coletiva, criando consequências que você talvez nunca tenha percebido, mas que impactam profundamente sua vida. No nível individual, essa fragmentação interna se manifesta como um conflito constante entre o que você deseja ser e o que sente que deve ser. Você pode experimentar sentimentos de ansiedade inexplicável, irritabilidade ou uma sensação persistente de vazio. Muitas vezes, esses sintomas são tentativas da sombra de chamar sua atenção, de revelar aspectos reprimidos que precisam ser integrados para restaurar o equilíbrio. Ignorar esses sinais apenas fortalece o domínio da sombra, levando a um ciclo vicioso de sofrimento e alienação. Neurologicamente, estudos mostram que o cérebro humano é altamente influenciado por padrões inconscientes formados desde a infância. Essas conexões neurais moldam reações automáticas, preconceitos e hábitos que você repete sem questionar. Essa programação invisível reforça a fragmentação, pois impede que você tenha controle consciente sobre muitos aspectos do seu comportamento e emoções. Culturalmente, vivemos em uma era que valoriza a superficialidade e a velocidade, onde a profundidade emocional e o autoconhecimento são frequentemente negligenciados. A cultura do imediatismo e da distração cria um ambiente propício para a negação da sombra, pois enfrentar a própria escuridão exige tempo, paciência e coragem. Em vez disso, muitos buscam alívio temporário em entretenimento, consumo ou vícios que apenas mascaram o problema sem resolvê-lo. Essa dinâmica tem consequências sociais profundas. A fragmentação interna reflete-se em divisões externas, polarização política, intolerância e a crescente sensação de desconexão entre indivíduos e grupos. Quando cada pessoa vive uma batalha interna não resolvida, a empatia diminui e o medo do outro cresce, alimentando conflitos e isolamento. Além disso, a fragmentação da identidade pode levar a comportamentos autodestrutivos, como o abuso de substâncias, compulsões e relacionamentos tóxicos, que são tentativas desesperadas de preencher o vazio interno. Esses comportamentos, embora pareçam soluções momentâneas, aprofundam a divisão interna e perpetuam o sofrimento. A urgência de escapar dessa armadilha invisível é real. Quanto mais você nega a sombra, mais ela controla sua vida, limitando seu potencial e sua capacidade de experimentar alegria, conexão e significado. A fragmentação não é apenas um problema psicológico, mas uma crise existencial que afeta sua liberdade e autenticidade. Mas há esperança. A consciência dessa dinâmica é o primeiro passo para romper o ciclo.
Ao reconhecer a sombra e suas manifestações, você começa a recuperar o poder sobre sua própria mente e emoções. Essa jornada exige coragem para enfrentar o desconforto e a incerteza, mas oferece a possibilidade de transformação profunda. Imagine-se agora no centro de uma tempestade interna, onde cada raio de luz que tenta penetrar a escuridão é imediatamente desafiado por sombras densas e implacáveis. Essa tempestade é a sua mente em conflito, o palco onde ocorre a grande rebelião contra a fragmentação do eu. Romper com essa divisão interna não é um ato simples ou confortável. É uma revolução silenciosa que começa no âmago do seu ser, desafiando tudo o que você acreditava sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. A primeira chave para essa rebelião é a coragem de olhar para dentro, sem máscaras, sem defesas. Carl Jung nos ensinou que o encontro com a sombra é um passo essencial para a individuação, o processo de tornar-se inteiro. Essa confrontação não é um confronto violento, mas um diálogo íntimo e honesto com as partes rejeitadas de si mesmo. Ao acolher a sombra, você começa a dissolver a barreira que separa o consciente do inconsciente, permitindo que a energia reprimida se transforme em força criativa. Nietzsche, com sua filosofia da vontade de poder, nos convida a abraçar o sofrimento e a contradição como combustíveis para a transformação. Ele desafia a moralidade tradicional, que vê o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo, propondo que a verdadeira grandeza nasce da superação das adversidades internas. Essa perspectiva radical muda o foco. Não se trata de eliminar a sombra, mas de usá-la como alavanca para uma vida mais autêntica e vibrante. Na prática, essa rebelião exige uma mudança profunda na forma como você se relaciona com seus pensamentos e emoções. Em vez de fugir do desconforto, você aprende a acolhê-lo como um sinal de crescimento. Técnicas como a meditação, a escrita reflexiva e a terapia profunda podem ser ferramentas poderosas para explorar os recantos sombrios da psique, trazendo à luz aquilo que estava oculto. Histórias de transformação pessoal, como as de Viktor Frankl, mostram que mesmo nas circunstâncias mais extremas, a escolha pela consciência e pelo sentido pode libertar o indivíduo da prisão interna. Frankl nos lembra que, embora não possamos controlar todas as condições externas, sempre temos a liberdade de escolher nossa atitude diante delas. Essa liberdade interior é a essência da rebelião contra a fragmentação. Além disso, a rebelião não é apenas um processo individual, mas também um ato de resistência contra as pressões sociais que incentivam a conformidade e a superficialidade. Ao reivindicar sua autenticidade, você desafia as normas que suprimem a complexidade humana, abrindo espaço para uma existência mais rica e verdadeira. Essa transformação, embora desafiadora, é libertadora. Ela permite que você reconquiste o controle sobre sua narrativa pessoal, integrando as sombras e construindo uma identidade que não teme a contradição, mas a celebra como parte da vida. Você se torna o artista da sua própria existência, moldando um eu que é ao mesmo tempo complexo, vulnerável e poderoso. Imagine um horizonte onde a escuridão e a luz não são opostos, mas partes inseparáveis de um mesmo todo. Essa é a verdade última que transcende a fragmentação e a sombra. A compreensão profunda de que a unidade não é a ausência de conflito, mas a integração consciente de todas as polaridades internas. Quando você alcança essa percepção, o mundo que parecia dividido e caótico se revela como uma dança harmoniosa de forças complementares, e a sua existência ganha um novo significado. Essa realização é, antes de tudo, uma revolução no modo de ser. Você deixa de buscar a perfeição ilusória de um eu homogêneo e passa a abraçar a complexidade,
a ambiguidade e a imperfeição como elementos essenciais da vida. Carl Jung chamou essa integração de individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna inteiro ao reconhecer e incorporar sua sombra, seus desejos reprimidos e suas contradições internas. Nietzsche, que tanto valorizava a afirmação da vida, nos lembra que aceitar o sofrimento e a luta como partes inevitáveis da existência é a chave para a verdadeira liberdade. Essa liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de dançar com ela, de encontrar sentido mesmo nas experiências mais difíceis. É o que ele chamou de amor fati, o amor ao destino, com todas as suas imperfeições e desafios. Essa verdade última também ressoa com a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, que enfatiza a responsabilidade radical do indivíduo pela criação do próprio sentido. Ao integrar a sombra, você assume o papel de autor da sua própria vida, consciente de que não há um roteiro pré-definido, mas uma tela em branco, onde cada escolha desenha o seu caminho. No plano psicológico, essa integração libera uma energia vital que antes estava presa na repressão e na negação. Você se torna capaz de viver com mais autenticidade, empatia e criatividade. As relações se tornam mais profundas, pois você não mais projeta suas sombras nos outros, mas reconhece nelas a humanidade compartilhada. Essa transformação, embora profunda, não elimina as dificuldades da vida. Pelo contrário, ela lhe dá ferramentas para enfrentá-las com resiliência e sabedoria. Você aprende que a verdadeira força não está na negação da vulnerabilidade, mas na coragem de ser inteiro, com todas as suas luzes e sombras. Imagine então um quadro final. Você, em pé no centro do seu próprio cosmos interior, não mais dividido, mas unificado. As sombras que antes pareciam ameaças, agora são companheiras de jornada, fontes de insight e poder. A escuridão e a luz se entrelaçam em uma dança eterna, e você é o dançarino consciente, criando significado a cada passo. Essa é a última e mais poderosa realização, que a liberdade, a autenticidade e a plenitude nascem da aceitação radical da totalidade do ser. Que o abismo interior não é um vazio a temer, mas um portal para a verdadeira vida. Agora, enquanto essa luz se acende dentro de você, o convite é claro. Não fuja da sombra, não tema a fragmentação. Mergulhe fundo, abrace a complexidade e desperte para a vastidão do seu ser. A jornada é sua e o destino é a liberdade. Que essa revelação o acompanhe, inspire e transforme. E que você caminhe consciente, inteiro e livre no caminho que só você pode trilhar.